a sabedoria que fortalece. E aí, o tema de hoje do devocional, não sei se você chegou a ler, mas o tema é o valor da provação. E eu quero, em nome de Jesus, poder agregar alguma coisa do devocional para a tua vida hoje. Eu quero falar neste dia sobre fortalecidos no Senhor através da provação. E é um tempo muito oportuno para pensarmos sobre esse assunto, porque Deus está nos proporcionando a viver dias difíceis, dias talvez de muita provação, dias de testes na nossa vida, nas nossas emoções. E eu creio que se você estiver fortalecido, você vai superar, você vai avançar, você vai passar por essa crise e do outro lado você estará muito melhor do que você esteve quando entrou. Mas você precisa estar fortalecido acima de tudo. Os frágeis nesse tempo estão ficando no caminho. Quantas pessoas talvez você não conheça, que está abandonando a Deus, abandonando a fé, abandonando a igreja, na verdade está fragilizado na sua espiritualidade, na sua emoção e precisa se fortalecer. E é por isso que Deus nos presenteia com essa série chamada Fortalecidos no Senhor. Então eu quero trazer mais uma porção da palavra de Deus hoje ao teu coração, falar sobre fortalecidos através da aprovação. Eu quero ler com você o texto que está em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, é uma carta preciosíssima. Tiago, o irmão de Jesus, Tiago viveu provações de perto, Tiago viveu experiências assim com a carne e com o espírito como nenhum outro, e Tiago tem muito a nos ensinar, com a experiência da sua vida e também com as suas escrituras, seu testemunho. E aí abra comigo Tiago capítulo 1, eu sei que o texto do devocional de hoje está em Provérbios capítulo 17, do verso 1 ao 3, e nós iremos ler, também nós iremos agregar os textos. Mas abra aí Tiago capítulo 1, nós vamos ler juntos aqui do verso 1 até o 15, ok? Se você está sem Bíblia aí, acompanhe a leitura, eu quero ler para você, ou ler com você. Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escreva às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações a todos. Verso 2, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropora, e ser-lhe-á a concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Verso 9, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece. Permita-me aqui virar a página. Desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico e seus caminhos. Verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Uau! Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Verso 15, último, então a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo do Senhor, nós queremos te entregar esse momento tão precioso, em que tua palavra foi lida, mas ela precisa ser ministrada em cima da tua graça, do teu amor e das tuas revelações. Que o Senhor possa nos presentear neste dia, trazendo uma porção que venha do teu coração
ao nosso coração. Que o Senhor nos ensine, nos fortaleça, nos mostre o caminho que devemos seguir. Que o Senhor abençoe a cada um dos amados irmãos que estão aí assistindo essa transmissão. E que o Senhor possa alcançar os corações segundo a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Eu quero desafiar você a estar conosco, acompanhando essa palavra de Deus ao seu coração e aprendermos juntos sobre o valor da aprovação. Você sabia que a aprovação tem um valor precioso demais, um valor rico, que vem de Deus ao nosso coração. E eu desafio você a, neste dia, a gente descobrir junto sobre esses valores. Então preste bem atenção, porque nós estaremos juntos aqui, entendendo alguns princípios segundo as Escrituras. Aqui o texto de Tiago, ele é muito esclarecedor. O texto de Tiago, ele é muito confrontador ao nosso coração, acerca do que nós precisamos saber, que Deus trabalha ao nosso favor. Preste bem atenção disso. Deus trabalha ao seu favor, enquanto o inimigo trabalha contra você. Deus, ele é especialista em nos fortalecer, enquanto o inimigo nos enfraquecer. Deus, ele trabalha curando as nossas emoções, enquanto o inimigo trabalha ferindo as nossas emoções. Deus trabalha nos libertando das prisões, enquanto o inimigo trabalha nos aprisionando. Deus trabalha nos provando, enquanto o inimigo trabalha nos tentando. Então é muito importante para um tempo como esse, a gente ter o discernimento em Deus, sobre o que Deus faz na nossa vida, e sobre o que o inimigo trabalha na nossa direção. Então, preste atenção, se você crê em Deus, você crerá que o que vem de Deus é para somar na sua vida. Deus não trabalha com diminuição, Deus trabalha com adição, Deus trabalha com multiplicação, Deus trabalha somando na sua direção. Então preste atenção nisso. Para esse tempo, e eu quero desafiar você, porque esse texto é muito esclarecedor, para que a gente saiba qual a diferença da provação e da tentação. São duas coisas que vêm, uma de Deus e a outra do diabo. E são duas coisas que a gente precisa ter o discernimento para experimentar, para saber vencer e saber superar. A tentação, ela tem um elemento que nos convida ao pecado. A provação tem uma essência que nos convida a gente superar e a vencer e a avançar em Deus e nos fortalecer no Senhor. Então, enquanto a tentação, ela convida para o pecado e é um teste quanto à nossa santidade, a provação nos convida para avançar e é um teste para a nossa fé no Senhor. Preste bem atenção nisso, porque eu quero trazer para você algumas verdades sobre a aprovação. E a primeira delas, a primeira verdade que eu e você precisamos aprender é que a aprovação, ela vem de Deus. A aprovação não vem do diabo, a aprovação vem de Deus para nos fazer avançar, para testar a nossa fé. Então Deus nos permite ser provados para sermos aprovados. E nesse tempo, quantas pessoas não estão sendo provadas pelo Senhor? Provadas na sua fé, provadas na sua fidelidade, provadas na sua honra para Deus. Então, se Deus está te provando, é porque Ele quer te avançar. Ele quer fazer você se tornar mais forte. Ele quer testar a sua fé para provar você diante das circunstâncias. Então, saiba disso, que enquanto a aprovação vem de Deus, a tentação vem do diabo. Enquanto a aprovação é um convite para avançar, a tentação é um convite para pecar. Enquanto a aprovação é um convite a testar a sua fé, a tentação é um convite para testar a sua santidade. Então fique firme no Senhor. O que é que nós precisamos aprender? Primeira coisa é entender que a aprovação vem de Deus. O texto aqui de Tiago é muito claro, Tiago diz isso. Deus, ele prova o seu coração. Deus é capaz de provar a mim e a você. E aí a gente olha para o texto do sábio Salomão, escrito em Provérbios, texto de Provérbios. Nós vamos ver que Salomão, ele faz uma alusão ao trabalhar de Deus na nossa direção. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os nossos corações. Deus prova o nosso íntimo, Deus prova a nossa intenção, Deus prova o nosso coração. Quando Deus realiza algo para confrontar nossa mente, Deus na verdade quer revelar o nosso coração. Quando Deus realiza algo que vai nos mexer com a nossa emoção, Deus quer provar o nosso coração. Então Salomão comparou aqui o processo do fogo no metal com a provação no coração.
Uau, que comparação Salomão fez. Salomão faz alusão a realidades presentes do seu tempo. Ele olha ali e compara, ele faz uma comparação ao fogo no metal precioso, na prata e no ouro, ao fogo, ao que o fogo gera nesses metais, e ele faz uma alusão, uma comparação com o que Deus faz no nosso coração. É o mesmo processo, o processo do fogo no metal é o processo da provação de Deus na nossa direção. Salomão, de forma muito sábia, vem fazer com que eu e você possamos entender esse processo, entender o trabalhar de Deus a mim e da sua direção. Ei, se você entender o que Deus está fazendo na sua direção, você vai se levantar para em Deus vencer toda a provação. Então você é capaz de superar tudo aquilo que vem para te provar, sim. Você precisa só se agarrar no Senhor em fé e não abandonar a Deus nesse tempo. Em nome de Jesus, preste bem atenção nisso. A palavra provação nos lembra uma realidade voltada para uma prova que examina a ação. Provar a ação é pôr à prova, procurar conhecer a realidade profunda além das aparentes incertezas. Deus sempre vai querer descobrir, vai querer revelar, Deus sempre vai querer provar as realidades mais profundas do seu ser, mais profundas do seu coração, realidades profundas que vão além das aparências. Quantas pessoas hoje talvez não vivam de aparência? Ei, você não precisa viver de aparência. Por exemplo, a oração não deve ser feita só em momentos como um culto, em momentos como uma convocação. A oração precisa ser constante na sua vida. Não viva de aparência em orar só em alguns momentos que as pessoas estarão te vendo. Deus conhece a intenção do seu coração. Deus conhece o que está mais profundo. Então a sua ação revela o seu coração. Eu tenho dito isso há alguns dias já. Você quer conhecer alguém, olhe para as suas atitudes antes de ouvir o seu discurso. Ei, preste atenção. Eu tenho dito isso em alguns momentos. Se você quer conhecer uma pessoa, olhe para as suas atitudes antes de ouvir o seu discurso. Porque a atitude demonstra e revela o coração de uma pessoa. A atitude traz o que está no nosso íntimo para fora. Então, você mesmo pode conhecer o seu coração através das suas atitudes. Não são as suas palavras, mas é o que você faz. Então, em nome de Jesus, em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Esse texto é lindo e eu quero ler para você, Deuteronômio 8, 2. E a gente descobrir que Deus trabalha assim. O texto diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Uau, olha que texto Moisés está escrevendo e dizendo que Deus levou o povo no deserto 40 anos para provar o povo, para provar o que estava no coração do povo, se o povo guardaria ou não os mandamentos do Senhor. Deus vai provar a sua fé nesse percurso, ou Deus já está provando a sua fé nesse percurso. Deus prova para saber se você vai guardar ou não a fé nele. Deus conduziu os israelitas no deserto por 40 anos, os humilhou e os provou para saber o que estava no coração deles. Preste atenção aqui, porque eu coloquei isso no devocional. Foi no deserto onde não havia pão que o povo aprendeu a viver da palavra de Deus. Uau! Dependendo exclusivamente da sua promessa. Saiba que Deus prova o homem para conhecer o âmago do seu coração. Então entenda isso. É onde sou mais provado o que eu preciso aprender a viver, mais dependente de Deus para ser aprovado. Entenda isso de uma vez por todas, porque isso vai fazer toda a diferença no seu coração. É onde você é mais provado, que Deus deseja encontrar no seu coração a dependência dele. Porque quanto mais provado eu sou em algo, mais dependente eu preciso ser do Senhor para vencer esse algo.
não será diferente na sua vida. Se você tem sido provado em uma área, agora, nesse tempo, eu quero te dizer que Deus te dará o escape sim, mas você precisa ser mais dependente do Senhor. Seja mais dependente de Deus, dependa mais da sua palavra. É no deserto onde não havia pão que o povo aprendeu a depender do Senhor, a depender da sua palavra. Se você tem sido provado hoje, Deus quer te ensinar a depender mais dele. Olha com esse olhar. Se você tem sido provado nas suas finanças, se você tem sido provado no seu casamento, se você tem sido provado na sua paciência, se você tem sido provado aí na sua fé no Senhor, se você tem sido provado aí na sua esperança, eu não sei aonde você tem sido provado nesse tempo, mas eu sei de uma coisa, é que Deus quer fazer com que você seja mais dependente dele. Dependa mais do Senhor para o seu casamento ser bem sucedido. Dependa mais do Senhor para as suas finanças prosperarem. Dependa mais do Senhor para os teus relacionamentos serem saudáveis. Dependa mais do Senhor para que a tua prosperidade se estabeleça na sua casa. Para que a paz reine na sua casa. Para que a alegria esteja no seu coração. Dependa mais do Senhor nessa geração. Eu tenho certeza que Deus tem levado a igreja para dentro das casas nesse tempo, porque Deus quer ensinar a igreja a depender mais dele. Deus quer tratar conosco, Deus está nos provando, Deus está nos moldando, assim como o fogo, assim como o crisol molda uma pedra. Deus também está nos moldando nesse tempo. Não existe melhor caminho de dependência do Senhor do que a oração. Não existe melhor caminho do que a dependência do Senhor, do que a oração. Então, para superar na aprovação, você precisa de uma vida de oração. Eu vou repetir para você essa frase, você pode escrever. Para superar na aprovação, você precisa de uma vida de oração. Não será diferente. Então, quanto anda a sua vida de oração, é o quanto você depende do Senhor. Olhe para a sua vida de oração e você vai encontrar a sua dependência no Senhor. Então esse é o tempo que Deus tem nos chamado para orar mais. Esse é o tempo que Deus tem te chamado para depender mais dEle. Ore de forma perseverante. Você quer uma das chaves, um dos segredos para a gente vencer e superar a aprovação? É ore de forma perseverante. Ore de forma perseverante. A gente vai olhar na Bíblia e vai encontrar Deus tratando com muitos homens e mulheres, mas sempre Deus levou a aprovação para gerar dependência no seu coração. E hoje não é diferente, porque Deus é o mesmo. Deus leva a mim e a você a sermos provados desse tempo, para fazer com que eu e você dependermos mais dEle. E aí, Deus quer uma vida de oração perseverante. Orai sem cessar, como Paulo diz em Filipenses. A oração define quem nós somos. Oração define quem nós somos. A oração muda o nosso coração. A oração não muda o coração de Deus. A gente não tem que achar que a gente vai orar muito e vai mudar o coração de Deus. A gente vai orar muito e vai mudar o nosso coração, porque nós passamos a ser mais dependentes do Senhor. Nós passamos a crer mais no Senhor. Nós passamos a ver mais o agir do Senhor. Nós passamos a ouvir mais a voz do Senhor. Oração é dependência. Oração revela quem nós somos. Oração muda o seu coração. Então, em nome de Jesus, oração perseverante. Ore de forma perseverante, é o segredo e a chave para você suportar as provações e você avançar nas provações. Porque se Deus te leva a um teste, é porque Deus quer te aprovar. Deus não vai levar você a um teste para te reprovar. Quem faz isso é o diabo, não é Deus. O diabo oferece uma tentação para te reprovar. Deus oferece uma aprovação para te aprovar. Então, em nome de Jesus, seja aprovado diante do Senhor. Diante das provações, ore perseverante para que você supere e avance. Orai sem cessar. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,16: orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. E escute,
Em nome de Jesus, seja sincero aí, seja sincero para você mesmo. Você tem sido alguém que dá graças em tudo? Você tem sido alguém que dá graças diante de uma aprovação? Dá graças porque não tem um pão na mesa? Dá graças porque o auxílio não saiu ainda? Você é daqueles que dá graças porque o dinheiro acabou? Porque alguém está enfermo perto de você? Alguém, ou o emprego faltou? Você é alguém que tem a capacidade, tem a sensibilidade de dar graças a Deus em tudo? Então eu quero dizer que você está sendo aprovado pelo Senhor. Deus está aprovando a sua fé. Deus está aprovando o teu coração. E quando Deus aprova, se prepare, porque Deus presenteia, Deus recompensa, Deus libera bênçãos na sua direção. E não será diferente com a sua vida. Eu creio que a sua casa viverá dias de milagres. Eu creio que a sua casa experimentará o melhor de Deus em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu e você precisamos aprender é: a aprovação vem de Deus. Você pode repetir aí? A aprovação vem de Deus. Segunda coisa é: a aprovação elimina sujeiras. A aprovação tem o poder de eliminar sujeiras, elementos indesejáveis na minha e na sua vida. É necessário um calor intenso para purificar o ouro e a prata. O sábio Salomão diz: é no crisol, é no fogo que esses metais são purificados. Salomão nos mostra que metais mais preciosos são purificados no crisol. O crisol é um objeto que dá uma forma, que se coloca a pedra lá, se coloca o fogo, e ele vai ser purificado, ou seja, vai eliminar os elementos sujos, vai eliminar aquilo que não pertence à pedra preciosa. Então o crisol e o fogo de Deus faz isso com a minha e a sua vida. Ou seja, em outras palavras, a aprovação tem um poder de tirar as sujeiras da nossa vida. Uau, como assim, pastor? Tiago diz isso aqui nesse texto. Deus, ele prova o seu coração. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá uma recompensa do Senhor. E aí, Deus se convida nesse tempo a você suportar em fé a aprovação e suportar o calor de Deus, o fogo de Deus na sua direção, porque Ele vai estar eliminando as sujeiras da sua vida. Sujeiras que você adquiriu no passado, sujeiras que você adquiriu até em dias atuais, sujeira talvez que mancham o teu caráter, mancham a tua personalidade, sujeiras que até influenciam nas tuas escolhas nesse tempo, sujeiras até que influenciam no caminho que você trilha. Mas entenda que as sujeiras, elas vêm para talvez manchar o teu caráter, mas existe um poder no sangue de Jesus para purificar a sua vida, para limpar as sujeiras. E aí Deus te dá a oportunidade de você vivenciar momentos, provações que vão te ajudar a você se limpar em Jesus. A Jesus poder purificar a sua vida. E acredite nisso, é o desejo de Deus para o teu coração nesse tempo. Um processo que purifica, elimina sujeiras indesejáveis na nossa vida. E deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Existem sujeiras indesejáveis na sua vida? Existem sujeiras indesejáveis no seu caráter? Existem sujeiras indesejáveis na sua vida hoje? Se existe, prepare-se, porque Deus está trabalhando na sua direção. Deus está falando com você nessa hora. Deus está falando ao teu coração, porque Ele quer limpar, Ele quer purificar a tua vida. Ele quer fazer com que você passe pelo crisol, passe pelo fogo, para que você se torne uma joia preciosa nessa geração. O artífice, que é o artesão, trabalha bem perto da pedra no momento que ele está purificando. É lindo esse contexto, que eu até coloquei no devocional. E ele espera até que ela seja purificada. O artífice, ele é aquele que trabalha com a pedra bruta. Ele pega a pedra bruta, coloca no crisol, coloca no fogo, no forno,
E ele trabalha bem perto da pedra, porque ele vai vendo ela sendo purificada. Ele vai vendo as sujeiras caírem no chão. Ele vai vendo o processo ali de lapidação, de purificação, arrancando as sujeiras indesejáveis daquela pedra. E você sabe quando o artífice percebe que a pedra ela está purificada, que ela está limpa das sujeiras? É quando ele começa a olhar para a pedra e quando ele começa a ver o reflexo do seu rosto na pedra. E aí a pedra começa a demonstrar para o artífice que ela está purificada, que ela está limpa, que ela está lavada, ela está agora com um valor precioso. Uau, preste atenção nisso. Porque é exatamente o que Deus faz na minha e na sua direção. Você sabe quando nós estamos lapidados e purificados, é quando a imagem de Deus ela é refletida através de mim e de você. Quando a imagem de Deus começa a ser refletida através da nossa vida, através do nosso testemunho, através das nossas escolhas, a luz do Senhor começa a brilhar através da nossa vida. É quando há um sinal de que as sujeiras começaram a cair, de que as sujeiras indesejáveis começaram a sair da nossa vida através do fogo da presença do Senhor. O artífice que é Jesus, lapidando a pedra bruta que somos eu e você, e nos deixando uma pedra preciosa e valiosa. Uau, Deus está trabalhando na sua vida. Olhe e veja ao seu redor o quanto Deus ama você, o quanto Deus está trabalhando na sua direção. Deus deseja que a imagem dele seja refletida em você e através de você. Porque Deus te fez imagem e semelhança dele. Deus não te fez para você andar com sujeiras na sua vida. Deus não te fez para você viver sujo por aí, fazendo escolhas indesejáveis, fazendo escolhas erradas na sua vida. Ei, esse é o tempo de você começar a se avaliar, começar a permitir ser lapidado, purificado, tratado no seu caráter pelo Senhor. E sabe o que o Senhor quer? Ele quer que a imagem dele bata em você e reflita através de você para alcançar muitas pessoas. Em nome de Jesus. É assim que o sábio chama a aprovação, o sábio chama a aprovação de processo. O sábio não chama a aprovação de problema. Ei, talvez eu e você possamos olhar para as circunstâncias que Deus constrói e dizer, eu estou passando por um problema grande, pastor. Não chame de problema aquilo que é processo na sua direção. Não chame de deserto aquilo que é processo, que é provação de Deus para a sua vida. Quantas pessoas não vivem dizendo, eu estou com um problema grande. Ai, pastor, eu estou no deserto grande. Comece a olhar de forma diferente para os processos de Deus na sua direção. Deus te leva à escola dele para você aprender o beabá dele. Para você aprender o alfabeto de Deus, que é obedecer. Deus te leva à sua escola para te ensinar sobre uma vida de obediência, uma vida de fé no Senhor, uma vida de dependência. Então é na escola de Deus que nós somos aperfeiçoados. É na escola de Deus que o nosso caráter é aperfeiçoado. É na escola de Deus que o nosso caráter é moldado, é transformado. Ei, você não vai aprender a ser um homem ou uma mulher de Deus nas faculdades desse mundo, nas escolas dessa vida caída, desse mundo caído. Você vai aprender a ser um homem ou uma mulher de Deus na escola de Deus. E a escola de Deus tem um nome chamado processos. É ali que Deus quer moldar o teu caráter. É ali que Deus quer aperfeiçoar a sua vida. Deus quer fazer você ser imagem e semelhança dele. Uma pedra que era bruta e se transformou em uma pedra preciosa que reflete a imagem do Senhor. Então eu quero te fazer uma pergunta mais uma vez. Será que as pessoas ao olharem para você estão vendo a imagem de Jesus? Será que as pessoas ao olharem para as suas atitudes veem o reflexo de Jesus? As suas escolhas falam sobre Jesus? As suas decisões falam sobre a quem você serve? Ou você ainda precisa aprender mais na escola de Deus? Decida hoje passar por esse processo. A aprovação, ela elimina sujeiras na nossa vida.
E o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa, para vivenciar esse processo de eliminar sujeiras da sua vida, você precisa crer de forma constante. Eu falei sobre orar de forma perseverante. E agora eu estou falando de crer de forma constante. Porque enquanto a oração, como eu falei, enquanto a oração, ela define quem nós somos, a fé define em quem nós cremos. Enquanto a oração define quem nós somos, a fé define em quem nós cremos. Enquanto a oração muda o nosso coração, a fé é capaz de mover montanhas na nossa direção. Então vamos ser pessoas perseverantes na fé em Deus. Que tal, escute, como seria diferente a sua vida se você fosse mais perseverante na fé? Como talvez seria diferente a circunstância se você fosse mais perseverante na fé? A situação difícil não irá paralisar você. As situações difíceis não vêm para te paralisar. Elas são apenas obstáculos para fazer você avançar. Escute, as situações difíceis não vêm para te paralisar. Elas são apenas obstáculos para te fazer avançar. Entenda a escola de Deus na sua direção. Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que persevera na provação. Ei, sabe o que você precisa? De uma fé perseverante nesse tempo. A Bíblia diz: feliz é aquele que persevera na provação. Então, em nome de Jesus, há um poder de Deus na direção da sua vida. Se você se levantar como alguém perseverante, Deus vai te fazer alguém contagiante nessa geração, porque você vai ser possuído por uma alegria incomum, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Ainda que o tempo esteja difícil, Deus ele pode te fazer alguém alegre constantemente. Você precisa ser perseverante. Por último e não menos importante, o que nós precisamos aprender? Terceiro é: a aprovação gera valor. Eu falei que a aprovação vem de Deus, é o primeiro aprendizado da nossa vida. Falei em segundo que a aprovação elimina sujeiras, e ela tem um poder precioso na nossa direção. E terceiro, a aprovação gera valor na nossa vida. A aprovação é a hora quando a nossa fé é testada. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, se você me permite. Quantos testes você tem passado nesse tempo? Em quantas áreas você tem sido testado? Olhe e enxergue o trabalhar do Senhor na sua direção, porque é certo que a provação gerará um valor na sua direção. A provação gerará um valor na sua vida. Então, quando enfrentamos situações difíceis, devemos perceber que Deus quer usá-las para refinar a nossa fé e purificar o nosso coração. Ei, Deus quer refinar a sua fé e purificar o seu coração. Sabe, Salomão diz: ei, assim como um crisol e o forno quente, ele purifica e molda uma pedra bruta. Assim é Deus tratando com o nosso coração. Então tenha certeza que Deus quer refinar a sua fé, fazendo você ser provado. Deus quer purificar o teu coração, fazendo você ser provado. Sabe para quê? Porque Deus quer te dar um valor imensurável nessa geração. Deus quer levantar você, homem e mulher, como uma pedra preciosa, com um valor imensurável, porque você vai refletir a imagem do Senhor. Então entenda isso. Toda aprovação na sua direção gerará um valor na sua vida. Ninguém gosta de passar por provações. É certo que ninguém gosta de passar por dificuldades. Ninguém gosta de passar por dias difíceis. É certo que ninguém quer e planeja. E agora, amanhã eu planejo ser um dia difícil para mim. Amanhã eu planejo passar por dificuldades. Ninguém planeja, ninguém quer, mas todos nós precisamos passar. Como um teste de aperfeiçoamento. Como uma escola que vai tratar com o nosso caráter e o nosso coração. Mas saiba disso, que serão nesses momentos que nós seremos ajudados a nos tornar pessoas maduras e fortalecidas. Ninguém quer, ninguém planeja, mas todos precisam passar para se tornar pessoas mais maduras e fortes.
Entenda isso. Nossa geração desse tempo, escute, você que é pai e mãe, nossa geração desse tempo, nós que somos pais, eu sou pai de 3 crianças lindas, 3 milagres na minha casa, mas a gente sabe quanto nós tratamos nosso filho de forma diferente nessa geração. Se a gente olhar para uma geração passada ou 2 gerações passadas, nós vamos ver o quanto os pais deixavam os filhos passarem por dificuldade para serem mais fortes para a sua vida. Mas hoje não, a gente protege demais as crianças. A gente coloca no braço, a gente dá os presentes necessários para não ver uma criança chorar. A gente faz de tudo para não ver a criança sofrer. Mas o grande questionamento é, será que a gente está formando uma geração forte? Será que nós estamos gerando uma geração fortalecida pelas provações da vida? Pelas dificuldades enfrentadas? Pelas dificuldades que a vida nos leva a vivenciar? Deus trata comigo, com você assim. Saiba que há um valor nas provações. Há um valor na escola de Deus para mim e para a sua vida. Nós precisamos discernir esse tempo. Ninguém planeja passar por provação, mas todos precisam passar para se tornarem pessoas mais fortes e maduras no Senhor. Entenda que a provação está indicada para conceder a vida enquanto a tentação para gerar a morte. Tiago mesmo diz isso nesse texto. Enquanto a provação vem para nos aprovar e dar vida, a tentação vem para nos reprovar e nos gerar morte. Então, em nome de Jesus, talvez você que está aí me ouvindo esteja sendo provado, como também esteja sendo tentado. Você tem que discernir o que é tentação, porque não vem de Deus. Deus não tenta ninguém, como o Tiago diz. Quem tenta é o diabo, porque a tentação vem para mexer com a tua santidade. A tentação é um convite para o pecado. Mas Deus prova o teu coração, porque a provação é um convite para avançar. A provação é um teste na sua fé. Então você precisa discernir o que é tentação e o que é provação. O que é tentação, corra para longe. O que é provação, corra para perto. Porque quanto mais provado você for, mais forte você será. Quanto mais tentado você for, talvez você não consiga resistir. Então, em nome de Jesus, esse é um tempo oportuno para você se tornar mais fortalecido no Senhor através das provações. Discirna em que terreno está pisando e você saberá para onde Ele está te levando. Uau, vou repetir essa frase para você escrever e registrar no teu coração. Porque você precisa discernir o que é tentação e o que é provação. São 2 terrenos distintos que levam a destinos diferentes. Mas decida hoje discernir em que terreno você está pisando e você saberá para onde Ele está te levando. Se você está pisando no terreno da tentação, você sabe para onde Ele vai te levar. Mas se você está pisando e trilhando a sua vida no terreno da aprovação, saiba que Ele vai te levar a ser aprovado. E uma vez aprovado, ela vai produzir em você esperança, fé, perseverança, ânimo e acima de tudo alegria, para você fazer a diferença nessa geração. É tudo o que Deus quer para você nesse tempo. Paulo diz em Romanos 8:28, Deus tem um propósito por trás de cada processo. Deus tem um propósito por trás de cada processo na sua vida. Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então entenda que Deus tem um propósito por trás de cada processo na sua vida. Por cada tempo difícil, por cada porta fechada, por cada não que você recebe, por cada dificuldade que você enfrenta, Deus tem um propósito na sua direção. Você precisa ser aprovado e você receberá a recompensa do Senhor. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso. Creia nisso de Deus para a sua vida. Entenda que Deus usa os processos para desenvolver o seu caráter. Deus está usando os processos para desenvolver você um homem e uma mulher mais forte, um homem e uma mulher mais sarado, um homem e uma mulher mais liberto, um homem e uma mulher mais bem resolvido nesse tempo, para trazer para você a presença dEle, os milagres dEle, a provisão dEle. Deus vai te entregar aquilo que você quer, quando Deus entender que você está pronto para receber. Eu vou repetir em nome de Jesus. Deus vai entregar o milagre que você espera, quando você estiver pronto para receber.
Deus só vai te entregar aquilo que você deseja quando você estiver pronto para receber. Então Deus está te levando à escola dele para te aperfeiçoar e liberar para você tudo o que você espera e deseja. Eu vivi isso, essa história. Deus nos provou na nossa casa. 4 anos esperando por um filho. Foi um grande teste de Deus na nossa fé. Mas Deus nos levou a ser aprovado. E Deus só nos entregou a primeira criança, chamada Valentina, quando Deus percebeu que estávamos prontos para receber. Então, em nome de Jesus, guarda o teu coração no Senhor. É o conselho que eu te dou hoje. Saiba que a aprovação tem um valor para a sua vida. Deus está te preparando. Ei, olha para esse processo. Deus está te moldando. Olha para o processo. Problemas são processos de Deus. Dificuldades são processos de Deus. Dias difíceis são processos de Deus na sua direção. Deus está preparando o teu coração para grandes coisas que Ele vai liberar na sua direção. Tome posse disso. Se levante com fé e prepare-se para receber grandes milagres do Senhor. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Existe um valor divino liberado no processo. Existe um valor divino liberado no processo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo diz em Romanos capítulo 5. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A tribulação produz a paciência. Então existe um valor divino liberado no processo de Deus. O processo de Deus, escute, o processo de Deus vai liberar algo na sua direção. Talvez seja a paciência que você precisa, então Deus está trabalhando na sua direção. Talvez seja mais compaixão, então Deus está trabalhando na sua direção. Ah, pastor, talvez seja mais perdão. Deus está trabalhando na sua direção. Talvez seja um coração mais generoso. Deus está trabalhando na sua direção. Talvez seja amar mais a minha esposa, meus filhos, meu marido. Deus está trabalhando na sua direção. Talvez, pastor, seja eu ter um coração mais piedoso. Deus está trabalhando na sua direção, porque existe um valor liberado de Deus nos processos para a sua vida. Tome posse disso. E amanhã você será melhor do que hoje. Se você acreditar que o processo de Deus vai te lapidar, vai te fazer um homem ou mulher mais forte, mais sábia, você tem que acreditar que amanhã será melhor do que hoje. O teu futuro será melhor do que o teu presente. O futuro da sua casa, da sua família será infinitamente melhor do que o teu presente hoje. Os processos de Deus nos aperfeiçoam. Existe uma glória nisso, como diz Paulo aqui em Romanos capítulo 5. Nos gloriamos nas tribulações. E esta glória, nada mais, nada menos, nos dá uma forma. Nos gera uma forma, um formato, a forma que precisamos ter para estar diante de Deus. É um caráter formado, forjado. O fogo de Deus vem para nos lapidar, mesmo, tirar as sujeiras da nossa vida. E nos dar um caráter aprovado para estarmos diante do Senhor. Então, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração hoje. Sabe o que você precisa? Por último, haja de forma permanente. Eu falei, ore de forma perseverante, constante. Creia de forma perseverante e haja de forma permanente. Enquanto, eu vou repetir para você, enquanto a oração, ela define quem nós somos e muda o nosso coração. A fé define quem nós cremos e a fé move montanhas na nossa direção. E escute, as nossas atitudes definem onde nós queremos chegar e muda o nosso destino. A sua atitude define aonde você quer chegar. A sua atitude hoje, a sua atitude agora, definirá aonde você quer ir, aonde você deseja chegar, o destino que você quer para a sua vida e sua família. O que você espera do amanhã? O que você espera do futuro? Porque essa crise vai passar, essa pandemia vai cessar, Deus já está sinalizando isso. Dias melhores virão na nossa direção. Agora eu lhe pergunto, o que você espera do amanhã? Será que você vai passar por esse processo todo e você vai ser a mesma pessoa quando isso sanar? Quais são as atitudes que você precisa tomar hoje para definir o seu futuro, o seu destino de amanhã? Deus está te provando, meu irmão e minha irmã. Então, em nome de Jesus, olhe para isso com os olhos da fé.
Olhe para o processo de Deus com os olhos da fé. O processo de Deus nos aperfeiçoa, nos dá uma forma. E aí, talvez o que você precisa ser agora é mais piedoso, mais compassivo, mais generoso. É ter o caráter de Jesus na sua vida. Uau, Jesus era tão compassivo, tão piedoso, tão generoso, que nos constrange. Então saiba disso, se Deus está te levando à escola dele, se Deus está te levando à escola dele é porque Ele quer te ensinar como Ele é. Jesus é extremamente cheio de compaixão, piedoso, cheio de generosidade. Talvez seja isso que o Senhor quer ensinar. Então essa seja a tua atitude permanente nesse tempo. Decida ser alguém piedoso, generoso, cheio de compaixão, que ama as pessoas, olha para as pessoas e quer estender a sua mão, quer ajudar. Aceite o processo como algo valioso na sua vida. Em nome de Jesus. Por mais que pareça estranho, o conselho bíblico é que nós devemos passar pelas provações e sofrimentos com alegria. Por mais estranho que pareça para você, mas o convite do Senhor é: esteja no processo, mas esteja alegre pelo processo. Viva o processo, viva as provações, mas esteja alegre no processo. Esteja alegre por passar por provações. E essa alegria não é um sentimento, essa alegria é uma convicção. Essa alegria é para aqueles que estão convictos de quem são no Senhor, de quem você crê, a quem você serve, a quem você pertence. Hoje o Senhor te convida a você entregar o seu coração a Ele, a você poder dizer sim a Jesus nesse tempo. Levante-se hoje e faça diferente, fazendo a diferença. Levante-se agora e faça diferente, fazendo a diferença. Entenda, a aprovação vem de Deus. A aprovação elimina sujeiras. A aprovação gera valor na sua direção. Entenda isso em nome de Jesus. E o Senhor te levará para fazer diferente, fazendo diferença. Nesse tempo, Deus quer te dar um valor imensurável. Só em Jesus você pode viver essa experiência. Porque Jesus é o fogo que nos consome, o fogo que lapida a nossa vida. Jesus é o fogo que trata com o nosso caráter, que tira as sujeiras, tira as imundícias da nossa direção. Que nos torna homens e mulheres, sabe, convictos, cheios de oração na nossa vida, cheios de atitudes, cheios de perseverança. Então o que você precisa hoje é orar, crer e agir. Deus está com você, em nome de Jesus. Eu acredito que o Senhor falou algo ao teu coração nessa noite. Porque se Deus falou é porque Ele deseja que você mude, que você avance, que você prospere e não desista. Ei, diz aí a alguém que está perto de você: o Senhor não quer que você desista. Deus te colocou provações para te aprovar, para você avançar. Em nome de Jesus, a aprovação vem de Deus, a tentação não vem de Deus. Então, seja alguém perseverante hoje, vença em Jesus. Eu quero orar por você, mas antes nós vamos adorar ao Senhor mais uma canção linda. Uma canção que diz assim: eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. Eu sei que o Senhor está comigo nessa aprovação, nesse deserto, nesta escola. O Senhor não vai deixar você sozinho. Nos dias mais difíceis, mais sombrios, mais escuros da sua vida, saiba que Jesus está com você, porque Ele quer te ajudar. Na crise, Cristo está com você, porque Ele vai passar com você. E do outro lado, nós vamos contar vitória, nós vamos nos alegrar, nós vamos dizer que nós somos vencedores em Jesus. Então convido você a abrir o teu coração para Jesus hoje. Nessa adoração, nesse louvor, você vai poder, acesse o link aí se você deseja fazer parte dessa família. Eu reconheço hoje, pastor, que eu preciso mais de Jesus. Abre o teu coração para Ele. Ele está cheio de amor para você. Ele quer te ajudar a você vencer esses processos. E se você deseja renovar sua fé hoje, ore mais uma vez. Se você deseja voltar aos caminhos do Senhor hoje, abre o teu coração, acesse o link, responde aí no chat, comenta conosco. Eu vou voltar aqui no final da adoração para orar por você, em nome de Jesus.